E aí, pessoal, vai começar mais um podcast. Eu sou o Ivan Sato. Eu sou Bia Raposo. Eu sou a Júlia. Eu sou Ivo Neto. Que desânimo. Não é desânimo. O que aconteceu, Ivo? Qual o tema de hoje? O tema de hoje é viagens. Então, Ivo, por que tanta raiva? Índia. Índia. Então, eu sou uma pessoa que, como diria minha irmã, viaja estranho. Como assim você viaja estranho? Eu não escolho lugares que as pessoas normalmente vão. Tipo assim, quando meus amigos resolvem, vamos ir pra algum lugar, tá, não sei o que, vamos pra Paranapiacaba e alugar um chalé. Ninguém faz isso. Realmente. Por que você quer fazer isso? Eu falo, porque ninguém faz, não tem ninguém lá, vai ser da hora. Só que na minha cabeça, ninguém viaja pra Índia. Mas não é porque não tem ninguém lá. Muito pelo contrário. Então, eu viajo estranho. É isso, tipo... Mas viajar pra Índia é estranho? Foi. Por quê? Porque eu tava planejando viajar pro Japão. E aí, do nada, surgiu uma oportunidade e eu fui pra Índia. Por quê? Não sei, eu só escolhi e fui. Foi você que morou lá? 3 meses. Então, a Índia... Vou contar a minha viagem pra Índia. Porque foi 3 dias de viagem. Meu Deus. Nossa, pera, 3 dias? Isso. De avião? É. Nossa. Não, fui de marreco. Não sei. Fui de pato migratório. Você, de repente, você pegou o barco uma hora. Subi num golfinho, fui igual o mendigo dos mares. O mendigo dos mares. Peço perdão aí se eu estiver ofendendo alguém, mas hoje eu tô bravo. Que eu ainda tô com a maldição da Índia. Eu encostei na camiseta pra vir aqui hoje, a camiseta que eu comprei lá. Me atrasei, perdi o trem, esqueci a carteira, voltei, não consegui ir pro lugar. Olha, a Índia foi um lugar que eu aprendi que se f*** faz parte. Então, primeiramente começou na hora que a gente foi embora. Eu tava naquele bagulho da febre amarela, tem que tirar a carteirinha da febre amarela, não sei o que. Tirei, tomei a vacina, fui pro aeroporto. Chegando lá, a única coisa que eu tinha esquecido foi... O passaporte. Não. A mala, tá ligado? O papelzinho que mostrava que eu tinha tomado a vacina da febre amarela. Nossa, mano. Por quê? Eu tinha deixado ele dentro do meu passaporte. E eu tinha entregado ele sem o negocinho da vacina pra botar o visto. Porque eu também tirei o visto na última semana, né? Depois eu conto uma história do visto que é legal também. E aí, meu pai pegou e falou, não, vou pegar. Eu falei, pai, falta 2 horas pro meu voo. Não dá tempo. Aí ele, dá. Aí ele fez Congonhas, São Caetano, Congonhas em 1h30. Nossa. Meu pai é ninja. E aí ele só chegou. Eu não me despedi direito dos meus pais, porque eles estavam no carro. Aí eu só peguei o bagulho e falei, tchau! E fui embora. E aí peguei o negócio, comecei a ir e tal. Aí, o avião, 12 horas. Fui pela Ethiopian Airlines. 12 horas pra Etiópia, 15 horas de espera no aeroporto da Etiópia. Nessas 12 horas de viagem, foi uma 12 horas de viagem normal, tá ligado? Eu tenho um problema de avião que qualquer pessoa alta tem. Minhas pernas doem. Eu tenho que ficar andando. Existem vantagens de ser pequeno. A pessoa fala que não tem, mas tem. Tem sim. As minhas pernas também doem. Pior que as minhas também. As minhas doem muito e eu tenho que ficar levantando, fazendo assim, senão elas começam a arder. Nossa, eu não sou alto, não sei como é que é isso. Aí depois eu cheguei lá na Etiópia, aí eu falei, agora eu vou pegar aqui, vou abrir meu note, vou jogar alguma coisa, passar o tempo, umas 15 horinhas, tinha comprado Don't Starve Together, que é um joguinho legal. Eu gosto de jogar, depois a gente joga junto. É interessantíssimo jogar esse jogo. E aí, acabou a luz no aeroporto. Nossa. Aí eu falei, naquele período eu ainda estava positivista. Só acabou a luz, não tem problema. Vou ler. Aí acabou a bateria do meu celular com a lanterna. Beleza, fiquei 5 horas olhando pro preto. Tudo escuro, tava de noite. Onde você tava aí mesmo? Etiópia. Nossa. Pegando a conexão. E aí, peguei o avião da Etiópia pra Bombai. Bombai. Foram mais 8 horas. Nossa. Então aí já dá um total de praticamente 2 dias. Só que eu não ia ficar em Bombai. Eu ia pra Gandhinagar, que é Ahmedabad, a cidade mais próxima que tem aeroporto. Então eu tive que ir do terminal 2 do aeroporto de Bombai para o terminal 1 do aeroporto de Bombai. E foi ali que eu descobri que a Índia não era para iniciantes.
dificuldades. O Brasil não é pra iniciantes, não. A Índia não é pra iniciantes. Não, o Brasil tem suas dificuldades. As Índias têm outras dificuldades que o brasileiro não imagina enfrentar. O brasileiro desconhece. O brasileiro desconhece. Primeiramente, o aeroporto de Mumbai é tipo 8 vezes maior que Guarulhos. Nossa. E eu nunca imaginei que algo podia ser maior que Guarulhos. Guarulhos é grande. demais. E, tipo assim, pra eu ir andando de um lado pro outro, eu demorei, tipo, quase 1 hora. O meu voo, ele tinha... Caraca. Eu fiz a burrice de comprar o voo com distância curta. Putz. Nossa. E, sem contar que eu tava viajando no ano novo, né? Eu sou bobo. Então eu peguei, já tava morto, não tinha dormido nada, porque eu não consigo dormir em avião, olhando assim, tudo torto pros lugares. Aí eu peguei assim, não, vou pegar um Uber. Aí minha internet não funcionava e o Uber tinha que registrar com um telefone. Falei, tá bom, vou chamar um táxi. Fui lá e comprei um pré-paid táxi. Você paga o táxi antes, leva o papelzinho pro taxista e fica apontando pra ele, que ali tá escrito na língua dele onde você quer ir. Isso tem em alguns aeroportos. Se eu não soubesse que isso existisse, que eu usei lá em Londres, eu teria me ferrado, porque o alemão que dividiu o quarto comigo me contou que ele foi pra lá, pegou um táxi e pagou quase, tipo, 4.000 rúpias. Eu paguei 200. Caraca. Nossa. Caraca. Lembrando que a rúpia está... R$1 são 18 rúpias. R$1, São 18 rúpias. Aham. Uau. E com 1 rúpia você compra 1 litro de água. Uau. Caraca. Isso era um negócio legal. Eu me sentia rico. Eu não tendo nada. Você é rico sem ter nada, mano. Então, aí eu peguei o táxi, comecei aí com um táxi e tal, não sei o que. Aí do nada, eu vi uma colisão de carro. Eu falei, caramba! Nossa, eu vi uma colisão de carro. Eu tinha visto poucas na minha vida, tirando as que eu participei. Aí, eu passando assim, aí ele virou a rua assim, pô, bateu outro. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí todo mundo buzinando e passando. E ninguém para. Ninguém para pra olhar o acidente. Todo mundo batendo o carro e passando Gente, assim. que medo. Aí depois eu vi mais uma batida e eu tava assim, já segurando. Tava segurando a parte de Sou baixo do próximo, banco. Assim, né? meu Deus, não bate, não bate. Aí a gente chegou no terminal 1. Aí eu subi, já assustado já. Saiu do carro tremendo, né? Aí eu subi assim, peguei o avião pra Medabad, aí eu desci, aí eu peguei um taxista maluco. Ai, meu Deus. Eu peguei um pessoal lá da Índia veio me buscar, aí eles pediram um Uber, e aí eles pedem um Uber específico lá, e vem uma van. Uber van. E tipo assim, esse cara, ele não tinha pudor. Putz. Existiam lombadas, mas pra ele não. E ele tipo, pau, correndo. Aí ele chegou lá, aí thank you, tipo, fui embora. Peguei a mala, coloquei lá. Aí no dia que eu cheguei, tinha eu dei a sorte de ter um brasileiro no meu quarto, né? Uhum. Aí eles falaram, não, a gente vai sair pra comer e tal, vai ser da hora. A gente vai ao McDonald's. Eu falei, caramba, eu tô com fome mesmo. É 3 dias que eu não como, já tô atrasado. Mano, como é um McDonald's na Índia? Então. Nossa, é verdade. Se eles não comem Frango. vaca. Mac Chicken. Não? Não. O McDonald's na Índia é uma mistura de batata e aloe vera. Que E o que é quê? aloe Hambúrguer. vera? Que é isso? É umas pimentas, uns negócios, uns temperos. É tipo uma batata estranha que parece um hambúrguer, cheira como o hambúrguer do McDonald's, mas tem gosto de pimenta da desgraça do inferno da Índia. E foi a primeira vez que eu tive contato com comida indiana. Eu pedi o lanche, né? Aí fui lá, mordei, é um hambúrguer, né? Nossa, mano, seu primeiro contato com comida indiana foi no McDonald's. Eu mordi, a pimenta começou a arder, ardeu pouco, porque depois eu fui descobrir que a pimenta no McDonald's ela é pra gente internacional, ela é de boinhas. Comi, fiquei com gosto de pimenta na boca. Aí eu falei, nossa, aqui é apimentado, né? Aí o alemão olhou assim pra mim, já tava lá há 1 mês e pouco, aí ele falou, não é. É, eles gostam de muita pimenta. Aí eu achei que eles estavam me zoando, porque eu falei assim, não, eles estão falando que eu sou fraco, né? Pô. Aí eu peguei um McSpicy. Nossa. Eu me arrependi disso até hoje. Mas o gosto era bom desses? Não, é gosto de pimenta. Tudo tem gosto. Lá na Índia, basicamente, ou tem gosto de pimenta, ou tem gosto de desgraça. Não De sei morte o que é. horrível. Morte horrível. O gosto do que você cheira, que normalmente é morte horrível. A Índia foi um lugar assim, tipo... Na Índia eu viajei muito dentro da Índia, eu mochilei dentro da Índia, o que é um negócio, tipo assim, complexo. Eu não recomendo para as pessoas que têm estômago frágil. Eu admiro muito a minha amiga que foi com a gente, que é a egípcia. Ela dividia andar com a gente, ela morava em outro apartamento. E ela foi viajar com a gente. E devo enaltecer
que ela, no primeiro dia, falou assim: eu não como comida que as pessoas tocam, eu não vou em banheiro que não esteja perfeitamente limpo e eu não viajo se não for com ar-condicionado. Nossa. Ixi. 2 meses depois, tava eu e ela, um segurando a bolsa do outro pra mijar no deserto, viajando num ônibus que, tipo, não tinha nem cadeira direito. Nossa. Tinha, tipo, 6 cadeiras, a gente tinha comprado 2 e o resto era tudo sentado no chão do ônibus. Nossa. Caramba. Ou sentado como se fosse um segundo andar de sentar no chão. Eles gostam de sentar no chão lá. Eu não sei se eles gostam ou se é o que eles conseguem fazer. Mas parece isso. E aí, ela evoluiu bastante. E eu descobri que tem coisa muito pior do que a gente tem aqui no Brasil. A gente reclama de barriga cheia às vezes, né? Eu acho que viajar é isso, tipo, você entrar num contato com outras culturas e perceber que, tipo assim, algumas coisas da sua vida você é privilegiado, outras você tá defasado. Coisa. Mas o que você foi fazer 3 meses lá? Fui estudar coordenação de código, que é uma parte da minha área de coordenar como um código de TI vai acontecer, principalmente para a área de jogos. É aquele negócio lá da caixa que você deixou ela parada, ela saiu voando. Isso foi quando eu tava aprendendo sozinho. Mas isso aí é mais, tipo assim, eu tenho 4 pessoas trabalhando comigo, uma delas é focada em back-end, outra é melhor com interface, o outro é melhor desenvolvendo, tipo, mecânicas prontas pro jogo. Aí eu defino tarefas pra cada um, pra que eu tenha o que eu preciso o mais rápido possível. É isso. E logo depois disso eu fui pro Egito. Ai, Mas agora vocês falam. Nossa. Ai, que lindo nada! Lugar infernal! sério, eu vou querer saber. Você explorou pirâmides? Eu fui nas pirâmides. Eu fui em todas. Meu Deus. A minha amiga egípcia, ela voltou comigo na mesma época. Só. E ela fingiu que eu era árabe. Aí eu paguei menos. Que é muito caro. Eu podia fingir que eu sou árabe por causa do meu nome. É tipo R$160 pra entrar em todas as pirâmides e entrar lá no lugar. Nossa. Pra só entrar é tipo uns 20 conto. Mas pra entrar em todas e ver tudo é R$160. Uau. Pra quem é árabe ou pra... Não. Pra estrangeiro. Pra árabe é R$5. Nossa. Uau. Nossa, eu ia muito explorar o meu nome pra Uau. entrar nessas coisas. Meu sobrenome é árabe. Ivo Selic Neto, tem o nome do norte. Eu sou praticamente... Lá eu sou branco. Branco. Não, lá eu ia ser transparente, mas o meu sobrenome é árabe. Nossa. Mas é interessante ver essas mudanças de cultura. Tipo assim, mas eu tenho uma frase... A minha irmã fala uma frase pra mim que diz que eu não sei... Na verdade, eu não gosto de viajar, mas eu viajo porque eu acho que eu vou gostar. Porque todo lugar que eu já fui até hoje, que foi fora do Brasil, eu voltei xingando. Sério? Meu Deus. Eu fui pra Inglaterra, eu passei pela Itália, eu passei em Portugal. Etiópia é legal. Olha só. Etiópia é top. Foi o mais legal. Índia e Egito foi os lugares que eu fui e meio que... Marcou de um jeito ruim. Eu posso falar mal de todos esses por muito tempo. E aí a minha irmã fala que eu volto e fico, tipo, reclamando do lugar. Fala, por que você viajou então? Falei, porque é legal. O que tinha de ruim na Itália? Então, sabe toda a parte de fazer fila, de furar fila, de se achar mais esperto que os outros que o brasileiro tem? Isso é italiano. Sério? Ai, meu Deus. Então não é que eu jeitinho tava- brasileiro, é jeitinho É que eu italiano. já tava, tipo, 3 meses fora de casa, vindo da Índia. Passei lá só por 13 horas pra ver meu amigo. E aí, nesse período, tentaram me passar pra trás mais de 10 vezes. Nossa. 13 horas. Tipo assim, compra isso aqui que é mais barato. E aí tinha que comprar, tipo, 2 passagens em vez de uma só. E custava, tipo, cada um o mesmo preço daqui, uma só que eu tinha que comprar. Nossa. E eu olhava pro professor. Nossa, jamais iria esperar isso. E, tipo, na Índia, você consegue fazer o cara te dar a passagem de graça. Porque eles são muito bobos, mano. Eles são muito... E a Inglaterra? O que você tem pra falar da Inglaterra? Então, quer que eu vou... Não, agora é um programa de Ivo bullshitando lugares. Xingando os lugares que ele já foi. Então, a Inglaterra, eu odiei... Não teria odiado se eu não tivesse visto um negócio que é difícil ver. Porque assim, eu tenho descendência europeia. Se você não pergunta se você não pega e olha o meu RG ou o meu passaporte e fala assim, ele é brasileiro, dá pra me passar pra um europeu de algum lugar lá. E eles são ok com o europeu. Só que eu dividi a quarto com um chinês. Nossa. E se tem um negócio que rufa, mas acontece de verdade lá na Inglaterra, é xenofobia.
É assustador. Sério? É tipo assim, você vai no mercado, o cara fica olhando pra ele, esperando ele sair pra continuar fazendo compra. Nossa. Ele vai comprar um negócio, ele vai num cinema, fala, não tem. E você foi lá e comprou 2. Gente, que absurdo. Nossa. Então assim, pelo menos isso foi em 2015. Era bem forte. E eu tava numa cidade que provavelmente era uma cidade bem de Mauricinho, que era Oxford. Mas, mesmo assim, quando eu tava em Londres, dava pra ver isso também. Em muita coisa que eles faziam. Tinha até muitos... Do mesmo jeito que a gente tem aqui nos trens de abuso sexual, esse tipo de coisa, lá tem de xenofobia. Nossa. Tipo, com que campanha triste. de conscientização e de melhora e tal. E alienação do inglês em relação à família real, né? E eles perdem praticamente 2 a 3 horas por dia vendo aquela família fazer alguma coisa. Todo dia a rainha vai tomar chá. E todo dia tem uma notícia da rainha indo tomando chá. Descrevendo a roupa dela e o chapéu que ela tá usando. Se é período de chapéu. Quando eu descobri que tinha período de chapéu... Existe período de chapéu. Existe período de chapéu. Existe período de chapéu, período de laço, período de presilha. Presilha? É. Mano, eu não ia Nada suportar contra, né? ser da família real. Eu não ia suportar ser uma princesa. Olha, eu ia não ter que fazer nada na minha vida e ainda tem poder. Olha, Mano, você não ia poder. Você tinha que vestir sempre as mesmas roupinhas. Ah, isso é Só que verdade. cada dia de uma corzinha de tom pastel. Cada dia um tom pastel diferente. Você já viu a Rainha Elizabeth com a roupa de chroma key verde? E as montagens que fizeram nela? Aquilo é incrível! Aquela rainha... Aquele foi a melhor roupa da rainha, porque o pessoal colocou ela vestida de pizza. Botou ela mesma dentro da foto. Botou uma roupinha, a roupinha do Trump nela. Foi muito bom. Muito bom. Depois vocês procuram lá. É uma vestido que ela usou que era verde chroma key. Nossa. E aí a internet não perdoou. A internet não perdoa. Nunca Internet não perdoa. perdoa nada. Sobre a Inglaterra, eu tenho uma história engraçada quando eu fui pra lá, né? Eu parei primeiro na Alemanha. A parte engraçada acontece na Alemanha, Frankfurt. Frankfurt é legal. Aí eu estava lá, né? Cheguei, tinha que esperar meu voo. Aí os caras falaram, ó, vai pra lá, né? Naquele sotaque, né? Aí eu não tava achando o lugar. Aí eu fui falar com os caras, uns seguranças lá. Mano, eu me senti no The Sims. Não dava pra entender o que eles estavam falando. Eles parecem um monte de The Sims falando alguma coisa. Com uma voz muito grossa, assim. Foi muito engraçado. Eu fui me guiando, fui vendo as pessoas indo, eu fui indo junto. Eu tenho um negócio pra mencionar mais ou menos nessa história, desse nível aí, que é como os indianos falavam, na minha opinião. Que assim, a visão que eu tenho do indiano, e é sério isso, lá, antes de eu ir, era Caminho das Índias e os vídeos trash de indiano que eu achava na internet. E tem muito, os caras conseguem, mano. Eu descobri porque surgiram tantos desde 2017. Eu perguntei pra um amigo meu. 2016, uma empresa chamada Tata, que é uma das maiores da Índia, deu tipo 4G e celular pra tipo praticamente todo mundo. Nossa. E depois começou a cobrar os planos. Nossa. Mas aí, a galera já tava com celular, já tava acostumada. E aí, um monte de gente que nunca teve acesso a nada tinha celular. E é por isso que atualmente você vê vídeo de indiano fazendo uns negócios, tipo, muito X. E, tipo, você começa a ver mais vídeos, tipo assim, o macaco rouba a moto. Isso acontecia desde os anos 90. Aqueles macacos é treinado. Depois eu conto a história do macaco. Os macacos indianos são ótimos. São as melhores coisas da Índia. Por quê? Porque eles destroem a vida dos indianos. Mas eles, quando eles falam pra mim, parece que vai começar um musical. Porque na minha cabeça tem uns filmes indianos, né? Bollywood. E, tipo, Ai, eles meu começam a conversar assim. Quando eles começam a agitar um pouco mais, esse negócio de balançar a cabeça, nossa, eu peguei essa mania. É tão horrível, mano. E no começo, como ele balança a cabeça de um lado pro outro, e aqui no Brasil quando você faz de um lado pro outro é tipo talvez, mais ou menos e tal, e esse é o sim deles, eu chegava pro meu chefe, tipo, o trabalho tá bom? Ele balançava a cabeça. Aí eu, mais ou menos, tá bom. Triste. Mas eles começam a falar, tipo... Aí o outro... Aí eu acho... Ixi, vai começar a dançar já. Vai começar o musical Vai aqui. começar a musical. J-Ho! Mas continuando. De Frankfurt, era isso que você tinha? Era isso, porque eles pareciam um monte de The Sims falando. E eu quase perdi o voo porque eu não tava entendendo o que eles estavam falando.
Nossa. Nossa, eu passei nervoso nesse Na aeroporto. verdade, aí. como se comunicar com esse pessoal aí? De quem? Na Índia, como você se comunicava com eles? Então, depende. A Índia tem 3 línguas oficiais. Sério? Depende do estado, Meu Deus, Tem fala até alguma delas aí. inglês. Ah, eles falam bem inglês. Ah, tá. Ah, legal. Então, a segunda língua oficial deles é o inglês. A Eles primeira é o falam com hindi. eles falam com o sotaque deles, mas... mas A primeira é o hindi. Hello, how are you? Ah, legal. A primeira é o hindi, que é a língua oficial da Índia, que todos aprendem na escola. A escola básica deve ensinar hindi. A segunda é o inglês, e dentro das casas eles aprendem a língua do estado. Por exemplo, o estado que eu tava era Gujarati, e eles aprendiam Gujarati. Então, assim, mas depende do nível de escolaridade. Porque, assim, se ele nunca foi pra escola, ele não fala hindi. Se ele nunca foi pro ensino médio, ele não fala inglês. Se ele só aprendeu em casa, ele sabe falar só o Gujarati. Então, assim, dependendo da pessoa que você encontrasse pra conversar, você podia falar inglês tranquilamente. No meu trabalho era bem fácil, na faculdade que eu ficava ali perto era bem fácil, então o pessoal, os comércios ali em volta falavam um inglês razoável pra poder conversar, porque às vezes até o sotaque de hindi deles é tão diferente por causa das outras línguas que eles preferem se comunicar em inglês, porque o sotaque indiano é praticamente o mesmo. Agora, quando a pessoa não falava inglês, você podia ir pra mímica. Eu cheguei um dia que eu estava tão irritado e eu não queria mais falar nada. E tipo, o cara... E era assim, eles não ligam que você não fala. Eles começam a falar e desembestam, achando que uma hora você vai entender o que ele tá falando. Então eu entrei no Uber, ele tinha já atrasado uns 40 minutos. Uber lá é o inferno na terra. Aí ele pegou, entrou assim, e aí ele começou a falar comigo, e eu falei, não fala comigo, eu falei em português, não fala comigo não, que hoje a gente vai brigar em outras línguas. Aí ele falando um negócio e eu respondendo em português, conversando com ele. A gente manteve uma conversa que eu acho que se fosse traduzido, doido, né? ia ser uma conversa de doido. Mas no final ele me deu 5 estrelas, eu dei 5 estrelas pra ele. Porque, eu não sei, mas eu acho que ele gostou da intenção que eu tive de tentar falar com ele. Essa foi muito boa. Nossa. Eu tava desembestado falando com ele lá. Ele falava, lá. Eu falei, isso mesmo. Não tá dando mais, não aguento mais no Brasil. Aí ele, Ai, a Índia foi legal. Eu aprendi várias coisas lá. Uma delas é não beba água. Por quê? Porque você fica doente. sério? Nossa. Assim, lá, ou você bebe água de filtro ou você compra garrafa. Certo? Só que um certo dia, eu morava no 11º andar. Eu tinha comprado umas frutas. Aí você foi lavar as frutas. E eu tava com fome. E eu queria lavar as frutas. E tinha acabado a luz. E o filtro é no 1º andar. Ah... Então, eu tinha 3 opções. Gastar Opção água de A. garrafa. Não comer. Dicas da Uraraca. Dicas da Uraraca. Opção 2. Descer as escadas, encher uma garrafa d'água, subir e lavar as frutas. Opção 3. Ir na torneira do banheiro, que já te falaram pra não beber, só lavar o negócio, não vai beber. Você só vai lavar o negócio, secar muito bem e comer. Era mais fácil não lavar. Na real, eu tinha muito medo da opção 4, que era não lavar. Porque o lugar que eu comprei as frutas tinha alguns animais lá. Muitos, aliás. Muitos. E quando eu digo animais, não é tipo assim, tinha uns cachorrinhos, umas moscas, tal, não sei o que. Não. É macaco, é cavalo, é um monte de coisa lá andando na rua. Do lado. Rato, nossa, o dia que eu fui. Depois eu conto os bagulho da cozinha. Meu Deus. Tô dando um flashback muito ruim. Você tocou numa vaca? Se eu toquei numa vaca, eu toquei em vaca, a vaca passava em mim, a vaca roubou minha comida. Aí não pode fazer nada, né? E você fica puto com ela, olhando pra ela assim, nossa, e aí você vira em português, assim, vira pra ela e fala, se fosse meu pai, você virava hambúrguer. Ai, que horror! Desgraçado. Eu fazia. Coitada. Sua vaca horrível. Sua vaca. Vaca. Aí eu peguei, fui lá, lavei na torneirinha, né? Sequei bem e tal, não sei o que. Comi. Gosto de podridão. Não, o gosto tava ótimo, tava com gosto de uva. 10 minutos depois, eu comecei a tremelicar de
calafrio e, tipo, minha barriga começava a rolar, assim, meu olho começou a virar, eu comecei a ter, tipo, pequenos desmaios. Aí eu falei, meu Deus! Eu não bebi, eu só encostei a água dentro do... Imagina se eu tivesse bebido um copo disso! Durou, tipo, uns 2 dias isso. Cara, é um alucinógeno ali aquela água. Eu não sei se foi a mistura da água com o que tinha na uva. Mas, tipo, eu passei mal aquele dia. Passei mal. E o pior é que quando eu comecei a tremelicar, voltou a luz. Putz. Eu lá, morrendo na cama. Desgraça. E aí eu repeti a frase que eu mais falava dentro da Índia pra todo mundo que ficou comigo lá, com o alemão, com o italiano, que dividiu os apartamentos lá com a gente. Fuck Índia. Eu só falava isso. Era só isso, o tempo todo. Tipo, tinha um indiano. No começo eu respeitava, eu esperava até todo mundo sozinho. Aí eu falava, tipo, nossa, fuck Índia, né? Aí, depois, quando eu já tava no final, tinha, tipo, uma caralhada de indiano em volta da gente. Eu, meu Deus, que merda de Índia. Fuck Índia. Eu já tava, tipo, mano, nossa, que lugar desgraçado, mano. Esse lugar tá contra mim. Aí, eu falei assim, eu sempre falei, esse lugar tá contra mim, eu não vou conseguir, isso aqui vai ser difícil. E tava tendo várias, na verdade, 2 amigos meus do Brasil tiveram problemas na hora de voltar. E eu assim, eu não posso dar problema na hora de voltar. Não posso dar problema na hora de voltar. Aí, vou contar aí a minha saga de volta da Índia. A gente tinha saído pra comer no dia que eu ia embora. A gente foi lá comer um franguinho legal, porque o frango é ilegal, tem que comprar ilegalmente. Igual você compra droga. Só que em vez de droga é frango. Gente. Você chega lá na casinha. E por quê? Por quê? Depende do estado. O estado que eu tava, o estado de Gujarat, ele foi onde nasceu Gandhi. E onde Gandhi fez a maioria dos atos dele. Então a galera lá, por respeito, e o parlamento, por respeito, instaura leis veganas. Veganas ou vegetarianas? Veganas. Uau. Nossa. É difícil conseguir ovo. Mas ovo a gente achava porque tem muita gente de outros estados e eles trazem. Então ovo era até mais simples. Agora, por exemplo, carne de boi era impossível. Carne de boi eu já não achava que vocês iam conseguir. Agora, mesmo. Peixe e frango a gente conseguiu. Foi legal. Na base da Ilegalidade, mano. Ilegalidade. Se não for ilegal, eu nem tento. E aí vinha no saquinho, você ia lá com a Mia. E aquele frango já tinha me dado problema outras vezes. Mas era o único frango que a gente tinha, então tava bom. Tinha que ser aquele. E fomos comer. E aí eu comi e tal. Aí na hora que eu tava terminando de arrumar minha mala, o primeiro sinal de food poison apareceu. Putz. A barriga faz... E você sente aquele gostinho na boca assim de volta. Aí você fala, tô com food poison. Isso foi na hora que o meu Uber chegou. Então, eu tive que fazer todo um percurso de volta de Ahmedabad, Bombay, trocar de terminal, pegar o avião internacional e do avião internacional pegar, ir pra Etiópia, passar um dia na Etiópia, pegar, voltar e ir pro Egito. Tudo isso com food poison. Eu lembro de eu chegando no aeroporto de Ahmedabad, eu abaixei naquela esteira que rola reto e comecei a tremer. Nossa! E eu abaixado assim, e a esteira indo, eu, meu Deus, por favor, alguém vem me ajudar. E os indianos, ninguém ajuda ninguém lá, né? Aí eu lá só, ninguém vai vir ajudar mesmo. Aí eu levantei, olhei pra frente, falta muita esteira. E assim, tipo, eu passei perrengue pra chegar. Eu acho que foi as piores horas da minha vida. Porque eu estava com medo de perder voo. Eu estava com medo de não ir no banheiro. Eu estava com medo de ir no banheiro e perder voo. Então assim, eram escolhas. Tinha que estar tudo temporizado. E nenhuma escolha dava certo. Nenhuma escolha dava certo. Então assim, se eu fosse no banheiro pra aliviar e depois tentar pegar o voo, tinha a chance de eu ter que correr. Se eu corresse, eu ficava mais doente e tinha que ir no banheiro. Então, ficou um ciclo de desgraça até eu pisar o pé no Egito. Aí eu pisei no Egito e parou. O que era? A Índia indo atrás de mim. Ela veio hoje de novo. Eu encostei nessa camiseta, ela veio hoje de novo. E pode esperar a Índia, que eu vou atrás de você também. Escuta aqui, ó, Índia. Se você escuta esse podcast, todo mundo aqui já fez ameaça. Quem escuta o podcast já fez recado. Eu vou dar meu recado aqui pra Índia. Se você tá ouvindo isso aqui, eu vou atrás de você também. Igual você vem atrás de mim. Tenho dito. Gangue de macacos indianos.
Vamos denunciar a gangue de macacos indianos. Denunciar não, vamos enaltecer. Aqui é da Tena enaltecendo milícia. É o seguinte, no lugar que eu tava, tinha um grupo de macacos. Da última vez que eu contei, tinham 7. E eles são macacos razoavelmente grandes. Eles têm 1,30m, 1,40m, dependendo. Como se eles mais abaixados, eles ficam com 1 metro. Eles são espertos. E com a geração celular, geração Z, que normalmente já é distraída, quando eles se distraem perto do macaco, você tá comendo, o macaco pode comer. Se você tá na mão, você tá pra comer. O que você deixa na mão? Celular. Então, aí os macacos vinham, puxavam assim na mão, saia correndo, subia na árvore, olhava pra você olhava pro macaco, tinha uma troca de olhares fulminantes, ele lambia o celular e jogava no chão. Nossa. Aí eu falei, não, ele tá tentando comer. Só que eles faziam isso repetidamente. E eles só jogavam no chão e lambiam depois que você olhava. Eles queriam ver seu desespero. Aí eu comecei a admirar eles. Aí eu sentava ali, tinha um banquinho perto de uma das árvores. Eu sentava lá e via os macacos zoando os indianos. Era um dos meus passatempos favoritos. Tinha uma tática que eles usavam, que é a tática da distração, que é uma tática muito boa, diga-se de passagem. Eles pegavam um macaco, ficavam fazendo bobeirinho, os indianos viravam e começavam a filmar o macaco. E aí o outro macaco, que vamos apelidar de macaco A, que é um macaco que parecia ser o líder, vinha vinha nas mesas, onde tinha o pessoal comendo, e fazia a rapa jogando na mão assim dele, da comida, e saía correndo. Pegava a comida de todo mundo distraído, passava correndo. E aí eu falei, não, são espertos, organizados, tem uma organização aí, tenho que admirar. Aí eu falei assim, não, mas falta malícia, falta alguma coisa neles. Estava um dia eu indo trabalhar, passei por um macaco, ele tava sentadinho assim no muro, relaxadão, olhando pro nada, tranquilo. Aí ele olhou assim pro canto, tinha um grupo de indianos vindo. Aí eu não sei se isso aconteceu ou que eu quis que acontecesse, mas vamos falar que aconteceu, que eu quero que aconteça. Ele olhou pra mim, olhou pro grupo de indianos, sorriu, passou uma vaca. A vaca passando, vaca de boa. As vacas é de boa, não te ataca, não faz nada. Às vezes elas dão um chiliques. Não é que elas não estão te atacando, elas estão atacando uma mosca que tá em volta delas, só que elas usam um chifre e a cabeça, e parece que ela tá te atacando. Isso aconteceu várias vezes. E aí essa vaca tava passando, e o macaco desceu do muro e deu um tapão na vaca. Pá, a vaca entrou em disparada e foi em cima do grupo de indianos. O macaco subiu no muro, deu uma risada e continuou lá, os indianos tudo no chão. Assim, e eu não consegui. Naquele dia eu parei e comecei a rachar o bico demais. Demais. Foi incrível. Foi incrível. Aquele dia foi incrível. Eu adorei aquela cena. E aquele macaco pra mim era um herói. Fala pra mim o herói indiano. O macaco. O macaco é top. O macaco do muro. O macaco do muro, mano. Era o A. O macaco alto. O macaco alto. Aquele macaco era da hora. Ai, caramba, muito bom. Esses macacos são muito inteligentes, cara. Sim. Gente do céu. Aí depois disso, na verdade, depois disso eu comecei a imaginar os macacos. Aqueles vídeos que a gente vê de macaco roubando moto. Roubando armas, já viu assim? Não, já. Ele começa a tirar os caras de O pessoal fala, não, isso é montagem, isso aqui. Montagem nada. Vai lá na Índia. É que assim, os indianos eles usam moto pra tudo. Então eles estão com uma moto com umas frutas no meio, tá ligado? E levando eles passando devagarzinho dentro do bairro. O macaco não é bobo, mano. Ele vai pular lá no meio, sabe que você tem falta de equilíbrio, vai te dar um chutão, pegar a fruta e sair correndo. Se eu fosse um macaco, eu faria o mesmo. Principalmente na Índia. A primeira parte do podcast fica por aqui, mas fica ligado no próximo que vai sair nessa sexta-feira. Se inscreve no canal e ativa o sininho lá. Valeu. Mais história aí.